Fatorização para trinômio na forma x elevado a 2n mais bx elevado a n mais c. Portanto, temos aqui um trinômio, não necessariamente um trinômio quadrado perfeito, e vamos achar a fatorização deste trinômio. A princípio, temos que tirar a raiz quadrada do primeiro trinômio, então a raiz quadrada de x elevado ao quadrado, raiz quadrada de x elevado ao quadrado, equivale a x. Portanto, para que eu consiga fazer a fatorização deste trinômio, eu tenho que ter o segundo termo, com a parte literal, igual a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Neste segundo caso, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 2m elevado ao quadrado, 2m. Raiz quadrada de x elevado a 6, x elevado à terceira potência. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de x elevado à quarta potência, x elevado ao quadrado. Lembrando que esse A aqui pertence ao 7, ao coeficiente. Portanto, todos esses exemplos, nós podemos fazer a fatorização da mesma forma, na mesma regra. Portanto, como fazer a regra desta fatorização? A primeira coisa é tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que é raiz quadrada de x elevado ao quadrado, eu terei x. Então, eu terei, entre parênteses, x. E teremos uma fatorização da forma x mais ou menos alguma coisa que multiplica x mais ou menos alguma coisa. Como temos o sinal do segundo termo negativo, então teremos negativo. Menos com mais, menos. E precisaremos achar aqui os dois números pelo qual, se eu somar, eu tenho 4, e os mesmos dois números, se eu multiplicar, eu tenho 3. Então, qual dois números, se eu somar, eu tenho 4, e se eu multiplicar, eu obterei 3. E, portanto, aqui, analisamos, podemos perceber que se eu tiver o 3 e 1, se eu somar 3 mais 1, eu tenho 4. Se eu multiplicar 3 por 1, eu terei o 3. E se eu aplicar a distributiva aqui, encontrarei o mesmo exemplo, o mesmo enunciado. Então, portanto, aqui nós já verificamos se podemos fazer essa fatorização desta regra. Então, a princípio, temos a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Então, teremos dois parênteses. O primeiro número será x, temos aqui mais, e mais com mais, teremos mais. E agora cabe-nos a saber quais são esses dois números, que se somados eu tenho 5, e se multiplicados eu tenho 6. Então, eu posso perceber que se eu somar 3 mais 2, eu tenho 5, e se eu multiplicar 3 vezes 2, eu tenho 6, exatamente esse 5 e esse 6. Sempre no primeiro binômio, eu vou colocar o número maior, que é o 3, e depois o número menor. E se eu fazer toda a distributiva destes dois binômios, eu obterei esta expressão algébrica. O terceiro caso, então, a raiz quadrada de 2m elevado ao quadrado, eu tenho 2m. Então, eu terei 2m no primeiro binômio, que multiplica 2m no segundo binômio. Tenho o primeiro sinal é positivo, e depois eu tenho mais com menos, menos. Portanto, eu verifico os números, os dois números pelo qual, se eu somar, eu tenho que ter 5, e se eu multiplicar, eu tenho que ter 24. Posso verificar que eu tenho o 8 e o 3. 8 menos 3, eu tenho 5. 8 vezes menos 3, menos 24. Portanto, aqui eu consigo achar a fatorização deste exemplo. Se eu aplicar a distributiva em todos eles, eu acharei esta expressão algébrica. Portanto, aqui, então, vamos tirar a prova real. Se eu tiver 2m vezes 2m, eu vou ter 2m ao quadrado, ou 4m ao quadrado, porque aqui eu tenho entre parênteses, é a mesma coisa. 2m vezes menos 3, eu terei menos 6m. 8 vezes 2m, terei 16m.
mais 16m. E mais com menos, menos, 8 vezes 3, 24. 2m ao quadrado, menos 6m mais 16, eu terei mais 10m menos 24. Aqui temos 5 que multiplica 2m. Temos 10m, a mesma coisa que temos aqui. Então, podemos aqui retornar a expressão algébrica inicial. Concluímos aqui que este é a fatorização dessa expressão algébrica. Vejamos o próximo exemplo. Vou apagar para poder resolver os demais. Temos aqui x elevado à sexta potência menos 6, x elevado à terceira potência menos 7. Já verificamos que podemos fazer esse tipo de fatorização tirando a raiz quadrada de x elevado à sexta potência, que é exatamente o que temos aqui, x elevado ao cubo. Então, teremos x elevado ao cubo, que é a raiz quadrada do primeiro termo. Acharemos o binômio que multiplicará por outro binômio, que também começará por x elevado ao cubo. Temos aqui o segundo termo negativo e o terceiro termo negativo. Menos com menos, mais. Qual número que, se eu somar, eu obterei 6 e se eu multiplicar, eu obterei o 7. Podemos verificar que teremos 7 e 1. Se eu tenho menos 7 mais 1, tenho menos 6. Menos 7 vezes 1, menos 7. Então, eu consigo achar a fatorização desta expressão algébrica. Nesse caso aqui, temos um pouquinho mais complexo, porque temos o 132. É um número maior que temos que analisar quais são os dois números. Se eu multiplicar, eu terei o 132. Verificamos aqui a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, eu terei os dois binômios que se multiplicam e os dois começam por x. E vamos aqui analisar o 132. Se eu pegar o 132 e fatorar ele, 132 por 2, eu tenho 66. 66 que divide 2, eu tenho 33. E 33, se eu dividir por 2, eu não posso, por 3, eu terei 11. Qual o próximo número que eu consigo dividir? É o próprio 11. 11 dividido por 11. E aqui eu terei 2 vezes 2 vezes 3 vezes 11, que é igual a 132. Quais são os dois números que, se eu somar, eu terei 1, e se eu multiplicar, eu terei 132. Então, aqui eu posso analisar que eu tenho 2 vezes 2 vezes 3, 12. 12 vezes 11 é 132. Então, eu posso concluir que, se eu multiplicar 12 vezes 11, eu tenho 132. Então, aqui será 12, sempre o maior número, e aqui eu terei o 11. Tenho mais, o primeiro termo é mais, e o segundo termo, mais com menos, eu tenho menos. Então, tirando a prova real, se eu multiplicar 12 vezes menos 11, eu terei menos 132, que é o que eu tenho aqui. Se eu tenho 12 menos 11, eu tenho 1. Então, chego aqui à conclusão que a fatorização dessa expressão algébrica é x mais 12, que multiplica x menos 11. E o último exemplo, da mesma forma, raiz quadrada de x elevado à quarta potência, x ao quadrado. Este 7 aqui está juntamente com o a. 7a faz parte do coeficiente. Então, eu sei que nos meus binômios, os primeiros termos serão x ao quadrado. E aqui eu tenho x ao quadrado. O segundo termo é positivo e o segundo termo é negativo. Mais com menos, menos. E vou fatorar o 60 para descobrir quais são os dois números que, se multiplicar, eu tenho 60, e se eu somar, eu terei 7. Vou apagar aqui para fatorar o 60. Então, eu terei 60 que eu vou fatorar. 60 dá para dividir por 2, que eu tenho 30. Dá para dividir 2, eu tenho 15. Se eu dividir por 2, eu não posso. Eu posso dividir por 3, que eu tenho 5. 5 por 5, eu tenho 1. Então, para achar a fatorização do 60, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho
um número de 12 e um número de 5. Se eu colocar o maior, 12 e 5. Se eu multiplicar 12 vezes menos 5, eu terei menos 60. Se eu somar 12 menos 5, eu terei 7. Tenho 12 menos 5, terei 7. Só que eu tenho que verificar que aqui eu tenho A. Tenho A e tenho A. Este A faz parte do coeficiente, então eu terei A aqui e A aqui. E eu posso verificar tirando a prova real. Vamos apagar deste lado e vou tirar a prova real desta fatorização. Então, eu tenho x ao quadrado vezes x ao quadrado, eu tenho x à quarta potência. X ao quadrado vezes menos 5a, eu terei menos 5ax ao quadrado. 12a vezes x ao quadrado, eu terei mais 12ax ao quadrado. 12a vezes menos 5a, eu terei mais com menos, 12 vezes 5, 60, 60a ao quadrado, a vezes a. E faço a redução dos termos semelhantes. X elevado à quarta potência, menos 5ax ao quadrado mais 12ax ao quadrado, eu terei mais 7ax ao quadrado menos 60a ao quadrado. E consigo aqui a prova de que esta expressão algébrica é igual a esta expressão algébrica. Portanto, aqui temos a fatorização desta expressão algébrica. Veja a seguir outros exemplos contendo a fatorização para trinômio desta forma. E assista outros vídeos contendo tutoriais e exemplos de matemática no site da Tarias Plus.